Olá pessoal, tudo bem? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Boa aula! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula. Meu nome é Venê Oliveira, Venê, simplesmente, e nós vamos trabalhar hoje mais uma competência e mais uma habilidade específica de ciências da natureza e suas tecnologias. A competência é a competência diária, competência 6 e habilidade 22, tá? Nós vamos primeiro discutir um pouquinho a competência que a gente vai trabalhar hoje, depois a gente vai falar da habilidade e aí sim a gente vai trabalhar o assunto dentro dessa habilidade, ok? Vou pedir para colocar na tela o primeiro slide, que fala da competência. Nós vamos passar aqui o primeiro slide e olha só. A competência diária 6 diz o seguinte: apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Ok, volta para mim aqui. O que significa exatamente isso? Vamos tentar entender um pouco o que significa essa competência. Na verdade, ela se refere ao uso do conhecimento físico de forma prática no dia a dia, seja o seu dia a dia dentro de casa, seja o seu dia a dia no seu ambiente de trabalho, seja o seu dia a dia em alguma situação mais rica aí na vida em sociedade que a gente leva. Na verdade, essa competência trabalha a ideia de você se apropriar do conhecimento da física, em particular das ciências em geral, mas que de tal forma que ele seja significativo para você, que ele realmente represente alguma coisa que faça diferença na sua vida. Para você entender um fenômeno, para você avaliar as consequências desse fenômeno, saber, por exemplo, se esse fenômeno envolve custos financeiros altos ou baixos, se ele tem consequências para a saúde das pessoas, se ele tem consequências sociais, benéficas ou maléficas para a sociedade na qual ele se desenvolve e assim por diante, ok? No próximo slide, vou pedir para colocar na tela, a habilidade em si. A habilidade 22 dessa competência de área 6 que a gente vai trabalhar hoje, ela trabalha um assunto bastante específico que tem a ver com radiação. Radiação é um assunto cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Mas antes disso, vamos trabalhar um pouquinho a ideia da habilidade, ok? Vamos lá. A habilidade 22 diz o seguinte: compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais, ou seja, processos que acontecem espontaneamente na natureza, vamos falar um pouquinho disso hoje, tecnológicos, ou seja, como o homem, como a sociedade, como o homem, de uma forma geral, se apropria desses fenômenos relativos às radiações e transforma isso em produtos, serviços e tecnologia, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Ou seja, volta para mim aqui, ou seja, o uso das radiações pelo homem, seja na sua forma natural ou seja na sua forma já tecnológica, encapsulada dentro de uma tecnologia, ela tem desdobramentos, ela tem consequências. Ela melhora a vida das pessoas, ela pode causar avanços científicos, ela pode causar problemas de saúde, ela pode causar alterações econômicas, alterações sociais, e a gente tem que conseguir enxergar essas interações todas das radiações com a matéria nesses vários aspectos, ok? E é sobre isso que nós vamos falar hoje com bastante calma, tem muito assunto para ser trabalhado. Eu espero que você preste bastante atenção no que eu vou falar, mas não se sinta simplesmente um ouvinte. Por favor, interaja com a gente, acesse o nosso site, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida. Em qualquer momento que a sua dúvida chegar, a gente vai procurar te atender. As dúvidas que eventualmente a gente não conseguir atender em tempo vão ser respondidas da melhor maneira possível. Mas, por favor, participe dessa aula comigo. Não fique só na mera posição de ouvinte, tentando capturar tudo que eu estou falando, porque é muita informação. Claro que vai chegar um momento que eu vou dizer para você, olha, se de tudo isso que você ouviu, legal mesmo, importante mesmo, principalmente pensando na prova que você vai fazer, é isso e aquilo outro, ok? Mas eu quero também tentar, de alguma forma, provocar você um pouco, para que você se interesse mais pelo assunto e vá estudar por conta própria, buscando outras fontes, buscando sites na internet, buscando outras inter-relações, vídeos, etc., para enriquecer o seu conhecimento, porque radiação é uma coisa que está muito presente na nossa vida atual. E é interessante que a gente domine um pouco dessas informações, mesmo que não seja um domínio assim técnico, específico, tecnológico, mas que seja um domínio do conceito, do fenômeno em si, da física envolvida nesse processo, ok? Muito bem, eu vou passar o próximo slide e a gente já vai começar a nossa conversa, ok? Vamos lá, slide na tela. Radiações. Quando a gente ouve essa palavra radiação ou irradiação,
Esses dois termos, na verdade, são equivalentes, ok? Então, se você usar radiação e radiação, a gente está falando da mesma coisa. E esse símbolo que você tem bem no meio da sua tela é o símbolo universal que representa a presença de radioatividade. Normalmente, volta para mim, imagem, por favor, deixa eu olhar para você. Normalmente, esse símbolo representa a radioatividade usada de forma artificial, dentro de um ambiente onde a tecnologia associada à radioatividade está sendo utilizada, ok? Curiosamente, a origem desse símbolo ela é muito estranha, ela é muito obscura, não se sabe exatamente qual o significado desse símbolo. Alguém teve a ideia de fazer esse símbolo com alguma intenção relativa a algum efeito ou algum uso da radiação, e esse símbolo acabou sendo usado aí por tradição e hoje a gente reconhece muito facilmente a presença de radiação quando a gente vê um símbolo como esse, ok? Bom, mas vamos falar um pouquinho mais a respeito de radiação. Eu estou falando de radiação e você deve estar pensando assim, pô, radiação, eu ouço essa palavra, eu não tenho assim muita afinidade com esse conceito, com essa tecnologia, me assusta um pouco, porque eu me lembro de algumas situações relativas à radiação e eu não conheço muita coisa, então eu fico assim meio preocupado. Radiação associada ao quê? A acidente nuclear, a bomba atômica, que são coisas que normalmente estão longe da nossa realidade aqui no nosso país, mas que estão muito presentes na mídia, então a gente tem algum contato com isso. Ou então, radiação é presente, por exemplo, nos aparelhos de raio-x hospitalares, e a gente sabe que aquilo lá, de alguma forma, é algo cuidadoso, perigoso. A gente não pode entrar naquela sala a qualquer momento, tem que entrar do jeito certo, tem que se vestir com roupas adequadas para você tirar uma radiografia, não pode ficar tirando muitas radiografias seguidas. São alguns conhecimentos aí que as pessoas em geral têm, mas a gente sabe pouco a respeito. Ou então quando você vai ao dentista tirar uma radiografia do dente, né, o dentista está lá, põe uma placa na sua boca, põe um colete no seu peito, sai correndo e fecha a porta. Aí você fica lá, meu Deus, o que vai acontecer? Aí ela volta e fala, pronto, vamos tirar mais uma. Sai correndo e fecha a porta novamente. Isso faz com que a gente, se a gente não tiver muito conhecimento a respeito das radiações, a gente fique com essa imagem de algo meio perigoso, meio danoso. E a nossa intenção, na verdade, é desmistificar um pouco isso, tá? A nossa intenção é fazer com que você enxergue a radiação pelos dois lados. Ela pode ser perigosa sim, mas ela é muito benéfica também para a sociedade e para o homem em geral, tá? No próximo slide eu vou pedir para você dar uma olhadinha, veja só. A gente tem duas perguntas aí. Gostaria que você olhasse para a primeira pergunta e pensasse um pouco a respeito. O que normalmente se pensa quando se ouve a palavra radiação? Nós já acabamos de discutir algumas situações aí do cotidiano relativas à radiação, mas a gente ainda está naquele campo de, tudo bem, radiografia é algo útil para o ser humano, mas ainda é uma coisa que eu tenho um certo temor, porque eu acho que é algo perigoso. E que situações do cotidiano estão ligadas à presença ou ao uso da radiação? Vamos falar um pouco a respeito disso também, ok? Enquanto isso, volta para mim? Então, olha só, enquanto isso, eu gostaria que você fosse pensando nas situações que você conhece que tem a ver com o uso da radiação. Provavelmente a gente vai pensar em algumas situações assim bastante comuns e quase todas elas, na verdade, eu já citei agora. Mas aí, no decorrer da nossa conversa, eu espero que você tenha uma visão mais ampla a respeito das radiações e perceba que a gente está em contato com as radiações praticamente 24 horas por dia, nas suas mais variadas formas, ok? E muitas vezes a gente nem sabe ou nem percebe a presença delas. E, portanto, a gente nem teme as consequências desse uso dessa radiação, talvez até porque não tenham. Talvez até porque o seu uso já seja controlado e a gente está realmente protegido dos seus efeitos, ok? A gente vai começar a falar das radiações e eu vou passar para o próximo slide para a gente começar a entrar nos detalhes mais específicos desse conceito, desse fenômeno natural, ok? Vamos lá. O acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão. Pois bem, o que aconteceu lá? Continua olhando para essa imagem, é uma imagem aérea que mostra fogo no reator da usina. Se você se lembrar um pouquinho, o que aconteceu foi um grande terremoto ali perto do litoral japonês, que gerou tsunamis gigantes, né? Tsunamis são ondas gigantes por si mesmo, que quando chegaram à praia tinham praticamente 14 metros de altura. Essas ondas gigantes, associadas ao tremor, impediram que sistemas de segurança da usina fossem armados e causaram também danos à estrutura, ao prédio, à estrutura física da usina, danificando o reator e causando vazamento de radiação. Na verdade não foi um reator só, ali você tem um parque de reatores e mais de um reator sofreu danos. Um deles sofreu um dano maior, que vazou uma grande quantidade de radiação, está ali na região ainda causando efeitos, mas outros reatores também foram atingidos. E aí é uma situação que vai perdurar por vários anos, porque essa radiação ela se espalha e ela fica permanente no espaço durante um tempo muito bom, um tempo muito grande na verdade. Bom não é não, né? Um tempo muito grande. E até que ela seja absorvida, que os seus níveis caiam a valores seguros, leva muito tempo. Há muito controle a ser feito, ok? Essa é uma situação muito recente associada a um acidente nuclear. E isso, obviamente, reforça aquela ideia inicial
de que radiação é alguma coisa realmente perigosa. A gente fica até se perguntando se é realmente necessário a gente ter usinas nucleares. Tá? Vamos colocar o próximo slide na tela. Então veja só. Opa, outra imagem associada à radiação. Essa é uma imagem mais conhecida. Dê uma olhadinha na foto, por favor. Ok? Já identificou? É uma radiografia. Pois bem, a radiografia, ou as fotografias radiográficas, ou as rentgenografias, olha que nome complicado, né? Surgiram lá no século XIX. Tem um textinho aí do lado com algumas informações, enquanto eu vou falando você vai capturando algumas delas. Pois bem, lá no século XIX, a radiação já tinha sido descoberta, mas não se sabia exatamente as consequências da radiação para o ser humano e para o corpo humano em si. Tanto que viraram as demonstrações do uso da radiação, bem como essas fotografias, como essa que você está vendo na sua tela, viraram, na verdade, grandes demonstrações tecnológicas. Muita gente tirou radiografia só pelo prazer de ter uma foto do interior do seu corpo, por incrível que pareça. Depois, algumas pessoas, anos se passaram, algumas pessoas começaram a ter problemas de saúde graves por causa da exposição à radiação, e aí os estudos médicos a respeito dos efeitos da radiação no corpo humano começaram a ser intensificados e se descobriu realmente o alto nível de periculosidade da sua grande exposição. Mas até esse momento a radiografia era algo assim inusitado, era um show de ciência e tecnologia, e Wilhelm Röntgen, que é esse nome que está aí na tela, que foi um dos grandes mestres dessa arte de radiografia, um dos grandes cientistas que estudaram esse fenômeno, ficou bastante conhecido por causa dessas suas radiografias ou rentgenografias, como eram conhecidas na época, ok? Mas se a gente olhar para essa tela, volta para mim um pouquinho, se a gente olhar para essa tela, você está vendo uma radiografia. A gente sabe que, apesar de você ir ao hospital e aquela sala de raio-x ser algo assim meio obscuro, que a gente não sabe exatamente qual é a periculosidade daquilo, mas a gente sabe que existe uma utilidade prática naquilo. Radiografia é algo importante. Revela para o médico informações do interior do seu corpo que ele pode usar como fontes para fazer diagnósticos e fazer um tratamento de um problema que você pode ter, uma fratura ou algo parecido, um problema no pulmão, etc. Ok? Mas aí a gente já tem um contraponto. O acidente nuclear, algo perigoso, mas a usina nuclear, por outro lado, ela fornece energia elétrica. Tá? Então você tem aí um lado positivo. Agora você tem a radiografia, que é algo que tem benefício para a medicina. Mas também a gente não pode ficar se expondo a muitas radiografias seguidas. Ou seja, há sempre aí um balanço, né? É algo perigoso, mas é algo que também tem a sua importância, tem a sua aplicação tecnológica e, portanto, talvez, a partir de agora, seja interessante a gente começar a pensar assim. Radiação é algo interessante, é algo importante, mas deve ser usada com cuidado. Deve haver a quantidade, deve haver a dosagem, deve haver o tempo de exposição adequado para que os efeitos realmente sejam benéficos, ok? Eu vou colocar mais um slide na tela e eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso porque é muito interessante. Vamos lá. Atenção, joga, olha só. Por favor, leia comigo esse texto. São crianças, então a gente está vendo ali no cantinho da imagem, três garotos, três crianças, né? Eles estão aí com roupas mínimas, né? Sapatinhos, aí um shortinho, uma fraldinha, uma cueca, sei lá, e óculos escuros. E você tem aí no centro uma pessoa que está vestida parecida como um médico ou alguém aí da área de medicina, com uma lâmpada muito potente, tá? E o que está acontecendo nessa sala? A sala está escurecida e só essa lâmpada está acesa. Essas crianças estão recebendo banho de radiação. Que radiação em particular? Ultravioleta. Pois bem, o ultravioleta, então dá uma olhadinha nesse texto, o ultravioleta está sendo usado aí nessa cidade de Norilsk, lá na Sibéria, na Rússia, continuamente, frequentemente, e as crianças dessa cidade, elas têm que receber banhos periódicos de radiação ultravioleta, porque isso vai ser benéfico para a saúde delas. Volta para mim. Por que isso? Bom, essas crianças elas são submetidas a esses banhos de radiação ultravioleta programadamente. De tempos em tempos elas vão para algum ambiente, para um hospital, ou então o médico vai até a residência dessas crianças e aplica banhos de radiação ultravioleta, porque isso é benéfico para a saúde delas. Por quê, hein? Bom, radiação ultravioleta é uma radiação que acontece naturalmente no próprio ambiente. Ela vem diretamente do sol. E a gente sabe que tomar banho de sol é saudável. Todo mundo já ouviu isso alguma vez, né? Aquele médico lá do tempo da nossa vovó que falava assim, Dona Ana, esse menino precisa comer mais legume, mais fruta, mas deixa o menino brincar no sol. É importante para ele brincar, tomar os raios de sol. Ou então aquele médico que vai lá acompanhar a nossa avó e fala assim, Dona Ana, a senhora precisa tomar banho de sol. É saudável para a senhora, o banho de sol é importante para a saúde. E é mesmo, porque a radiação ultravioleta ela está associada a processos no nosso organismo de fixação de cálcio. E o cálcio é importante, por exemplo, para a consistência e configuração dos nossos ossos. Então, se o cálcio não é fixado corretamente nos ossos,
os nossos ossos vão se enfraquecendo com o tempo, eles se tornam quebradiços, vão entortando e outros problemas de saúde também vão decorrendo a partir disso. Portanto, tomar banho de radiação ultravioleta dentro de condições adequadas, dosagens adequadas, é extremamente saudável para o ser humano. Por isso, nessa cidade, essas crianças são submetidas a esses banhos de radiação ultravioleta. Agora você vai me perguntar, mas elas não podem brincar no sol? Aí que está o problema. Essa cidade fica na Sibéria, grandes latitudes, muito próxima lá do Círculo Polar Ártico, e, portanto, a incidência de radiação solar já é baixa naturalmente. Para ajudar, é uma cidade extremamente poluída. Até há pouco tempo atrás era a cidade mais poluída do mundo. E isso faz com que a incidência de radiação solar nessa cidade, mesmo nos dias mais iluminados, é extremamente baixa. E, portanto, não é suficiente para que essas crianças, por exemplo, tenham a dosagem de radiação ultravioleta adequada. Por isso, elas são submetidas a esse banho de radiação ultravioleta artificial, mas programado com acompanhamento médico. Mas isso não é novidade. A gente tem ouvido falar muito a respeito de bronzeamento artificial, que também acontece em câmeras de radiação ultravioleta. Né? Tá chegando, ó, a gente já está o quê? Quase no final do ano, daqui a pouco chega o verão, aí você vai querer fazer aquele H na praia, quer fazer aquele social, aparecer já com aquele bronze de surfista, aquele bronze de frequentador assíduo de praia, e de repente você é que nem eu, tem um bronzeado palmito o ano inteiro, né? Aquele bronzeado, aquela pele branca, que se de repente você tira a camisa no ambiente mais escuro, ilumina o ambiente. É o meu caso. Eu não vou mostrar para você, senão você vai achar que sua tela está com problema, você vai achar que ela está branca demais, acontecer algum defeito. Mas acredite, tá? Se você não tomar banho de radiação ultravioleta, a sua pele não escurece naturalmente, principalmente se você tem pele mais clara, ok? Bom, partindo desse princípio, a gente tem o seguinte: se você tomar banho de radiação ultravioleta, a sua pele escurece, você tem um bronzeado natural, tomando banho de sol. Mas você pode induzir isso artificialmente. Então há várias pessoas que vão para câmeras de bronzeamento artificial, tomar o seu banho de radiação ultravioleta e conseguem um bronzeado em tempo recorde. Isso é perigoso, isso é inadequado, há muito questionamento a respeito disso, mas muita gente está fazendo e com acompanhamento médico e tudo. Mas é uma coisa natural, tá? Pois bem, deixa eu só retomar os 3 slides que a gente acabou de ver. Primeiro, a usina nuclear, acidente nuclear. Então fica com a seguinte informação: a usina nuclear produz eletricidade. Então existe um uso tecnológico benéfico para a sociedade de alguma maneira desse tipo de projeto. Mas um acidente nuclear numa usina é algo que normalmente é catastrófico. Segundo slide, radiografia. A radiografia fornece para o médico informações privilegiadas do interior do seu corpo e com isso ele consegue fazer diagnósticos, indicar tratamentos ou ter alguma atitude médica no momento que você está no hospital, no pronto-socorro. O terceiro slide, o banho de radiação ultravioleta nas crianças lá da Sibéria. Radiação ultravioleta? Radiação. Mas se a gente não tomar esse banho de radiação naturalmente, a gente pode ter problemas. Então a radiação é um negócio assim meio ambíguo. Não, na verdade não é que seja ambíguo, mas é assim, a gente tem que entender como a radiação funciona, entender como usá-la adequadamente para que a gente realmente possa evitar o seu uso maléfico, mas ter os benefícios que ela pode proporcionar para a gente, ok? Vamos adiante. No próximo slide, veja só, a gente tem aí 2 classificações que a gente já pode começar a fazer. Em geral, a gente pode dizer o seguinte: radiações são emissões energéticas do átomo. Todo tipo de radiação tem a sua origem no átomo e sai de dentro do átomo. Agora, a gente tem 2 classificações para essas radiações. As ondas ou radiações eletromagnéticas, você pode chamá-las de ondas eletromagnéticas ou radiações eletromagnéticas, e as partículas ou radiações corpusculares. São os 2 tipos de radiação que a gente tem, tá? Volta para mim. Então, ó, você tem ondas eletromagnéticas, um tipo de radiação. Partículas ou radiações corpusculares, outro tipo de radiação. Nós vamos falar dos 2, vamos caracterizar os 2 e vamos entender um pouquinho como funciona cada um e quais são os seus fenômenos, as suas aplicações, as suas consequências. Vamos falar dos 2 aí, tá bom? No próximo slide a gente vai começar já a detalhar um desses modelos. Então eu vou passar ao próximo slide e vamos começar a falar sobre radiação eletromagnética ou onda eletromagnética. Pois bem, isso daí é o quê? O que você tem na sua tela? Uma lanterna. E você viu aí a luz saindo da lanterna. Você vê esse slide sendo desenvolvido e a luz saindo da lanterna. Esse desenho que você tem aí, ele é só ilustrativo, então não se assuste. Eu vou explicar para você o que é, para você entender por que a gente chama isso de onda. Pois bem, as radiações eletromagnéticas ou ondas eletromagnéticas são oscilações ondulatórias do campo elétrico e do campo magnético.
Há uma física mais sofisticada por detrás disso. Isso aí seria assunto de uma outra aula, vocês com certeza devem ter visto, ou já viram, ou vão ver na aula de ondas algo mais a respeito disso. Mas o que a gente precisa falar agora para resgatar a informação é o seguinte: uma onda eletromagnética é uma oscilação ondulatória. Volta para mim um pouquinho. Oscilação, volta para mim, a câmera, por favor. Onda, a gente tem na verdade vários tipos de onda, mas quando a gente fala onda, qual é a primeira imagem, qual é o primeiro desenho que aparece na cabeça da gente? Não é alguma coisa assim, ó, aquela ondinha que a gente desenha na superfície do mar, quer dizer, que a gente supõe que seja, né, a onda do mar, que você desenha no papel desde lá das primeiras séries? Pois bem, então se a gente voltar na tela naquela imagem, tente enxergar esse desenho. Olha lá, você tem aquelas vagenzinhas ali, aquelas barriguinhas, na verdade elas são ondulações. Volta para mim um pouquinho. O que você está vendo ali é o seguinte, você tem na verdade ondulações em dois planos, no plano que eu posso chamar, por exemplo, de horizontal e vertical. São planos ortogonais. Então você tem um dos campos, que é o elétrico, oscila num plano, e o outro campo, que é o magnético, oscila no outro plano. Mas você vai ver nos dois casos a oscilação da onda, ok? Volta para mim, por favor. Você vai ter aqui, ó, a oscilação da onda, a oscilação da onda. Essa é uma onda eletromagnética. Então a gente acabou de ver que luz é onda eletromagnética. Ah, então luz é radiação? Exatamente. Ah, então luz também é energia que é emitida lá dentro do átomo, das moléculas? Exatamente, ok? Volta para o slide, por favor. Tá? Então, fique com essa imagem na cabeça, onda eletromagnética. Pois bem, essa luz que sai da lanterna, obviamente, é uma luz que os nossos olhos devem enxergar, porque uma lanterna, em geral, é uma lâmpada portátil para você iluminar ambientes. Mas nem todas as luzes ou ondas eletromagnéticas a gente consegue ver. Por exemplo, olha só, desculpe, eu acho que eu pulei um slide e eu me antecipei. Vamos só reforçar alguns conceitos para a gente chegar nas ondas eletromagnéticas. Aí você tem aquele desenho da oscilação da onda, e esse pontinho que está marcado aí na tela, que seria o ponto mais alto dessa onda, é o quê? A crista. Mas você tem também o quê? O vale, ok? Essa medida aqui, ó, que é do meio, né, da linha do meio até a crista, ou da linha do meio até o vale, está identificado com a letra A, é a amplitude da onda. E aquela marcação que você tem ali embaixo com aquela letra grega, o lambda, que é a distância entre um vale e outro, ou entre uma crista e outra, é o chamado comprimento de onda. Essas são informações importantes que caracterizam uma onda e as ondas eletromagnéticas da mesma maneira, ok? Tá aí o comprimento de onda. Pois bem, a relação fundamental que a gente tem para uma onda, seja ela eletromagnética ou não, é essa equação aí. O que você tem aí? V, velocidade de propagação da onda. O lambda é o comprimento de onda, ou seja, a distância entre dois vales ou duas cristas, como você está vendo no desenho aí do seu lado. E aquele F é a frequência. Volta para mim um pouquinho. Frequência, de uma forma simplificada agora, só para a gente resgatar o conceito. Isso aqui é uma onda que tem uma certa frequência. Agora eu vou fazer uma outra onda com uma frequência diferente. Captou a ideia? Pois é isso, tá? Ó, uma onda com uma certa frequência e essa frequência é baixa. Você está vendo ela oscilar mais lentamente, mais devagar. Essa é uma onda com uma frequência mais alta, ok? Olha só, frequência ondulatória mais alta. A frequência é basicamente essa repetição. É a rapidez com que essa repetição acontece, ok? Com essas informações, agora sim vamos examinar as ondas eletromagnéticas de uma forma geral. E no próximo slide, por favor, dê uma olhada para o espectro eletromagnético de uma forma mais completa. Então, dê uma olhada rapidinho, eu vou dar um minutinho para você, minutinho não, menos, hein? Alguns segundinhos, dê uma olhada geral que eu já comento com você o que você tem nesse slide. Muito bem, atenção, estamos de volta, né? Deu tempo? Não, você está enganado, eu não fui ao banheiro, eu estava aqui o tempo todo dando tempo para você ver o slide, não vem com essa não. Volta o slide na tela para mim, olha só, você tem ali, do lado de cima a gente tem algumas figurinhas para representar algumas situações do cotidiano onde essas radiações estão associadas. Ali no meio, naquelas faixas coloridas, são faixas que a gente define arbitrariamente, que a gente define separando os tipos de onda, eu vou comentar rapidamente sobre isso. Embaixo você tem uma linha vermelha, está reconhecendo aí a ondulação? E você está percebendo que da esquerda para a direita, essas cristas ou vales vão ficando cada vez mais juntas? E embaixo dessa linha você tem o quê? Algumas potências de 10. E essas potências de 10 representam o quê? A frequência. Olha lá no cantinho direito. Frequência em Hertz. Eu destaquei para você ali 3 frequências assim mais significativas. Na faixa dos kHz, o casinho ali,
megahertz, que tem um M maiúsculo, e gigahertz, porque são frequências que estão muito mais associadas a coisas aí do cotidiano que a gente utiliza com uma certa frequência. Desculpa o trocadilho, mas essa é a palavra, ok? Volta para mim um pouquinho. Aquela linha vermelha, eu vou colocar o slide outra vez, mas presta atenção aqui para você ir para o slide com essa informação. Aquela linha vermelha, ela está fazendo assim, né? Ela oscila grandão, depois ela vai ficando pequenininho, 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 certo? À medida que essas cristas vão se aproximando, a gente diz que o comprimento de onda vai diminuindo. Só que no mesmo meio, em particular no vácuo, tá? Se a gente pensar no vácuo é mais fácil a gente fazer essa conclusão, porque ela é mais correta, todas as radiações, todas as ondas eletromagnéticas daquele quadro que você viu, têm a mesma velocidade. Daquela equaçãozinha V igual a lambda F, se a velocidade é igual para todo mundo, à medida que o lambda diminui, a frequência aumenta. Ou seja, eu vou voltar no slide outra vez e você carrega essa informação com você. À medida que eu caminho para o lado direito da figura, tá? À medida que eu caminho para o lado direito da figura, você vai ver que o comprimento de onda vai diminuir e a frequência embaixo vai aumentar. A frequência, de uma forma simples, agora a gente pode ficar com a seguinte informação. Quanto maior a frequência, maior é a energia associada àquela onda. Há outros parâmetros a serem considerados, mas dá para a gente falar isso sem cometer assim, um erro muito grande. Então a gente pode associar o seguinte, que quando a frequência aumenta, a energia transportada por aquela onda é maior. Então se você pegar quantidades iguais de várias ondas, desde a esquerda até a direita, as ondas da direita estão transportando mais energia, ok? E essas quantidades iguais é uma quantidade assim bem arbitrária mesmo. Bom, volta para o slide para a gente poder pegar essa informação. Ok. Eu queria destacar com você o seguinte. A gente tem ali o FEB, do lado esquerdo, aquela faixa verdinha, é frequência extremamente baixa. São frequências emitidas, por exemplo, por linhas de transmissão de energia elétrica. Se você está parado perto de uma torre dessa, ondas eletromagnéticas geradas pela corrente elétrica que se propaga nessas linhas chegam até você. Você pode, por exemplo, dependendo do tamanho dessa torre, você pode perceber isso se você tiver com uma bússola perto dessa linha. A bússola vai sofrer alteração. Não é algo assim muito visível, evidente, não vai causar uma interferência muito grande, mas é uma coisa que é perceptível, é detectável. Pois bem, um pouquinho à direita, aquela faixa amarela, a frequência é muito baixa. Mas essas aí não são as do nosso maior interesse. Do nosso maior interesse, a gente tem aí o quê? As ondas de rádio, OR, as micro-ondas, o MO, que você está vendo aí logo na sequência antes do vermelho. Tá? Micro-ondas já tem o quê? Um celular ligado ali. Os celulares, os aparelhos de celular, utilizam normalmente frequências na faixa das ondas de rádio para o micro-ondas, ali naquela intermediação entre essas duas faixas, ok? De que frequência nós estamos falando ali? Desce um pouquinho lá para baixo. Se você pegar aquela faixa das micro-ondas, IDC, gigahertz, normalmente são as frequências das tecnologias de celulares que a gente utiliza aqui no nosso país, ok? Vamos andar um pouquinho mais. Você tem aquela faixa que é aquele vermelho mais clarinho, que tem ali um 4 em romano. Na verdade não é um 4 em romano, é IV mesmo. É infravermelho. O infravermelho, ainda, do infravermelho para a sua esquerda, nenhuma dessas ondas é visível. E o infravermelho já está muito perto do visível, mas a gente ainda não enxerga. Mas o infravermelho a gente utiliza assim com uma variedade de aplicações tecnológicas bastante grande. Controles remotos, equipamentos de fisioterapia, equipamentos, por exemplo, de estimulação médica, você tem uma série de aplicações. E o infravermelho normalmente ele está associado ao calor. Então, volta para mim um pouquinho. Dado curioso, nosso corpo emite radiação também porque a gente é quente. Como a gente tem calor e perde energia, normalmente essa energia sai na forma de onda eletromagnética, ou seja, você também é radioativo. Só que você é radioativo na faixa do infravermelho. E a quantidade de radiação que você emite não é assim lá tão grande a ponto de você ser um herói mutante desses filmes de ficção, nada disso, tá? Mas é detectável, dá para você pegar com detectores especiais, dá para enxergar essa radiação, por exemplo, emitida por uma pessoa. No ambiente claro, mas principalmente no ambiente escuro. São as câmeras de visão noturna, né? Os binóculos de visão noturna. Alguns animais, né? Alguns insetos, algumas espécies de cobras, por exemplo, conseguem detectar o infravermelho. Então elas conseguem, por exemplo, no meio do mato à noite, detectar uma presa, porque a presa está viva, está quente, emite radiação infravermelha, ou seja, ela é totalmente visível à noite. Nossos olhos não detectam. No primeiro momento parece uma coisa assim, pô, caramba, né? Pô, você não enxerga, né? Pô, seria legal se enxergasse infravermelho, né? Seria. Seria legal se a gente enxergasse tudo, mas o problema é que se a gente enxergar tudo também, aí a gente vai ter tanta radiação na nossa frente que a gente vai ficar meio atordoado. Então vamos avançar um pouquinho mais que essa conclusão vai ficar mais óbvia para você, tá? Volta para o slide, atenção. Depois do infravermelho, o que você tem ali? Uma faixinha vermelha. E aí na sequência, eu tentei colocar essas cores mais ou menos, mas dá para você identificar, né? Você tem ali o quê? O vermelho, indo para a direita uma faixa laranja, depois você tem o amarelo, o verde, um azul claro, que a gente chamaria de azul, um azul que eu tentei colocar como azul escuro, que é o chamado anil,
que tem gente que diz que não tem essa cor. O próprio Isaac Newton, lá no passado, dizia que, na verdade, era só azul, esse anil, na verdade, era uma cor que foi meio forçada para virar em 7 cores. Há uma certa controvérsia quanto a isso. Mas também não importa, existe um azul ali. E logo depois do azul você tem o quê? O roxo ou violeta, tá? Então, essa faixa que vai do vermelho ao violeta é a chamada faixa da luz ou luz visível. Normalmente, volta para a minha imagem, por favor. Normalmente, quando a gente fala luz, somente luz ou luz visível, a gente está se referindo a essa faixa que vai do vermelho ao violeta, ok? Se você pensar que a gente está caminhando nessa faixa da menor frequência para a maior frequência, então a gente poderia dizer que a gente está subindo nas frequências, na escala de frequência? Pois bem, se a gente está subindo, do vermelho para o laranja subiu a frequência. Do laranja para o amarelo subiu mais um pouco. Do amarelo para o verde subiu e assim por diante. Portanto, se eu vier ao contrário, eu estou descendo nas frequências, beleza? Isso quer dizer o seguinte, ó, amarelo, desce um pouquinho laranja, desce um pouquinho vermelho, desce um pouquinho o que vem abaixo do vermelho. Abaixo, infravermelho. Então, infravermelho quer dizer radiações de frequência abaixo da luz vermelha visível, ok? Então, eu acabei de dar a dica para você para o que vem na outra ponta. Então, se a gente for subindo, verde, azul, violeta, acima do violeta ou ultravioleta. Muito bem, chegamos lá. Ultravioleta também já não é visível, já escapou da faixa do visível. Mas é uma radiação também muito frequente, a gente falou de uma aplicação dela agora há pouco, dos banhos de luz, que tem implicação aí com a questão dos nossos ossos, da saúde do nosso organismo. Mas é uma radiação também que, se for aplicada em dosagens grandes, ela pode ser perigosa, ok? Vamos voltar só para a gente terminar o esquema do gráfico. Do ultravioleta você tem uma outra faixa logo do lado, que são os raios X, né? RX está bem claro aí, raio X. E você tem do lado do raio X uma outra faixa que está escrito RG, raios gama. Pois bem, os raios gama são a radiação mais energética que a gente tem nesse nosso esquema aí. Há subdivisões, viu? Esse gráfico que você tem na sua tela, na verdade, ele tem subdivisões, a gente pode detalhar isso de várias formas, mas de uma forma geral é isso. Uma parte dessas radiações, ela não consegue causar assim, fenômenos muito significativos quando ela atinge a matéria. Muito significativos que eu digo por exemplo, ionizar um átomo. Tá? Algumas radiações, quando atingem a matéria, ionizam o átomo com facilidade. Então, se você voltar lá para o nosso esquema, para o nosso diagrama, volta na tela, olha só, essas aqui são as chamadas radiações não ionizantes. Basicamente, lá da ponta esquerda até mais ou menos ali o meio da luz visível. Daqui para frente a gente tem as chamadas radiações ionizantes, ok? Então, radiação não ionizante, da luz para baixo, e radiação ionizante ali do ultravioleta, do violeta para cima, ok? Pois bem, ela vai ficar mais fácil explicar isso para você depois que a gente vê as radiações corpusculares. Então já eu falo a respeito disso, tá? Mas antes, a gente tem mais perguntas, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa que já dá para responder agora. Põe na tela para mim a primeira, ok? Vejamos. Sociedade Fernando Polense de Ensino Limitada, ok? Qual o tipo de radiação chumbo isola e como isso funciona? Obrigado. Garoto, garota, garotos, garotas, pessoas da Sociedade Fernando Polense, segura um pouquinho que eu vou falar disso na sequência, tá? A gente vai falar das radiações que o átomo emite, principalmente das radiações corpusculares, e quando eu comparar as duas eu vou falar para você a respeito do isolamento de radiações, tá? Então segura a sua pergunta, se de repente você tiver mais dúvidas, você emenda com a pergunta seguinte, ok? Peraí, tem uma informação para a gente aqui? Ah, sim. Tem mais uma pergunta, vamos colocar. E olha, enquanto eu leio essa pergunta, se você está ouvindo a nossa aula, se você já tem dúvidas, se você já tem comentários, se você quer participar, dar a sua contribuição, acesse o nosso site, participa. A gente está aqui à sua disposição. Essa aula é feita em conjunto, parceria. Eu aqui, vocês aí e toda uma equipe ao nosso redor aqui nos dando suporte. Pois bem, Colégio de Expansão de Santa Maria dos Anjos. Muito bem. Meu Deus do céu, eu não sei onde fica Santa Maria dos Anjos, hein? Fica onde? Em que estado? Fala para mim depois. Gostaria de saber se o uso de camisas longas para cobrir os braços, por exemplo, ou o uso de bloqueadores e protetores solares durante a exposição ao sol inibe o aparecimento de manchas na pele ou só retarda a produção de melanina no local exposto. Cara, garota, você fez uma pergunta bastante complexa, eu também vou te responder assim de uma forma mais simples, só realmente com o que a gente pode trabalhar na aula de hoje. Mas é assim, ó, o uso de bloqueador solar, protetor solar, o uso de roupas, realmente impede que uma certa quantidade de radiação atinja a sua pele. Então, realmente minimiza a incidência de radiação na sua pele. Mas, normalmente, o protetor, ou o bloqueador, ou a roupa mais longa, só retarda os efeitos, porque a radiação continua chegando. Só que ela chega em menor quantidade, mas ela chega. Então, você realmente consegue retardar o processo, mas você não evita o processo. A única maneira de você evitar isso é não se expondo à radiação, mas isso também não é legal. A gente já falou sobre isso. Banho de sol é saudável, todo mundo precisa.
Tem mais um slide para você, olha só. Esses são os fenômenos que acontecem com as ondas eletromagnéticas. Pois bem, nós temos aí o quê? A reflexão, tá? A reflexão é um fenômeno que você normalmente estuda em ótica. A gente está representando aí os chamados raios de luz. Eles, na verdade, não representam as ondas eletromagnéticas, mas sim a propagação dessas ondas, tá? Então não pense que a luz ela sai nessa forma de retinhas, não. Muito pelo contrário, lembra daquele desenho da onda. Quando essas ondas eletromagnéticas ou essas ondas de luz incidem numa superfície, elas podem voltar para o meio de origem. A gente tem a reflexão. Onde que acontece isso, por exemplo? Em espelhos. Mas isso, na verdade, acontece em várias superfícies. Um vidro de janela, que eu consigo olhar através dele para o lado de fora do ambiente, também reflete luz. Uma placa, um quadro, uma placa, uma parede, na verdade qualquer coisa reflete luz. É que nos espelhos ou nas superfícies metalizadas em geral, a gente percebe mais facilmente o chamado reflexo, ou seja, o fenômeno da reflexão. Pois bem, nós temos também o quê? A refração. A refração é um fenômeno que acontece quando a luz muda de meio de propagação. Esse desenho que você tem é um desenho clássico de refração. Ele não representa a refração sozinho, na verdade ele representa um possível caso de refração, onde a luz está vindo lá do meio de cima, que seria aí a parte branca da tela, passa para o meio de baixo, que seria essa parte verde da tela, e acontece aí um desvio. Esse desvio, na verdade, só vai acontecer em determinadas condições, quando a luz incide inclinada, porque quando as ondas passam para o outro lado, uma parte da onda passa antes da outra, ela sofre uma deformação e esse desvio acontece naturalmente. Da ótica básica, a gente sabe também que quando essa onda sofre refração, ela pode desviar, na verdade, para esse lado que você está vendo. Volta para a minha imagem para eu poder fazer aqui. Ela pode desviar assim, né, mais para dentro, mas ela pode desviar assim mais para fora também. E há informações desses dois meios que a gente deve levar em consideração para saber se desvia para um lado ou para o outro, ok? Volta na tela, vamos lá? Olha só. O último fenômeno é chamada absorção. A gente normalmente costuma representar a absorção, quando a gente fala de luz, por algo negro, algo preto. Porque do ponto de vista da ótica, quando a luz ela não chega aos nossos olhos de algum lugar, a gente olha para aquele lugar e a gente percebe aquele lugar como sendo o quê? Negro, apagado. É assim que o nosso olho reconhece, tá? Minha camiseta, por exemplo, tá? A luz que está vindo aqui do ambiente em que eu estou, está refletindo na tela atrás de mim, na parede, mas quando ela reflete aqui na minha camiseta, menos luz vai até você. Então você vê isso mais escuro e aqui ao lado mais claro, ok? Seria mais ou menos isso. Se a gente voltar para a tela, deixa eu só completar. Bom, nós temos aí então 3 fenômenos importantes que acontecem com as ondas eletromagnéticas. A reflexão, a refração e a absorção. É importante você ter a seguinte ideia em mente. Esses fenômenos não acontecem necessariamente de forma isolada. Eles podem acontecer os 3 simultaneamente. Volta a imagem para mim, por favor. Isso quer dizer o seguinte, numa mesma superfície, você pode ter luz refletindo, luz sofrendo refração ou apresentando refração e luz sendo absorvida. No caso da absorção, muitas coisas podem acontecer. Se a gente pensar lá no comecinho da nossa conversa que a luz é emissão energética vindo do átomo, então a luz é energia. Quando essa energia chega na forma luminosa, na forma de onda eletromagnética, e ela é absorvida pelo material, na verdade aconteceu ali o quê? Uma transformação de energia. Essa energia que estava na forma radiante ou na forma luminosa pode ser transformada, por exemplo, em calor, né? Calor. Não é isso que acontece? Você deixa algo no sol, quando você vai pegar não está quente? Você deixa o seu carro estacionado na calçada de manhãzinha que está frio, quando você vai pegar na hora do almoço, o carro está quente e dentro está mais quente ainda? Pois é, parte da energia luminosa foi transformada em calor e aqueceu esse objeto que ficou exposto à radiação, ok? Então, ó, reflexão, refração e absorção podem acontecer os 3 ao mesmo tempo. Claro que dependendo do material que você está analisando, pode ser que a reflexão aconteça com mais ênfase do que o restante. Aí você tem as superfícies espelhadas. Pode ser que a refração aconteça com mais ênfase do que as outras. Aí você tem as superfícies transparentes ou translúcidas, onde a luz atravessa, tá? Vidro de janela, por exemplo. Pode ser que a absorção aconteça com mais ênfase do que as outras. A minha camiseta aqui é um bom exemplo para você, tá? E outras situações, uma porta, por exemplo, que é opaca, quando a luz ela bate na porta, uma parte reflete, uma parte absorvida, mas você não consegue enxergar através dela, por exemplo, ok? Esses são os 3 fenômenos principais, porque há outros que a gente poderia citar numa aula de ondas, que acontecem com as ondas eletromagnéticas, e esses são os que nos interessam hoje, ok? Vamos avançar um pouquinho mais, próximo slide para você, vamos lá? Já temos aí uma tarefinha para você. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a questão com você, vou te dar alguns segundinhos para você pensar na solução junto comigo, ok? Essa questão é uma questão do Enem, e ela diz o seguinte, o processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites
que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética. A essa altura do campeonato você já deve estar assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? Gente, a gente acabou de falar sobre isso, só vamos juntar as peças. O espectro de radiação eletromagnética é aquele gráfico que tinha todas as radiações, luz visível, raio-x, micro-ondas e infravermelho. As faixas são aquelas separações, né? Aqui é micro-onda, aqui é luz visível e assim por diante. Pois é, continua. Então, radiação eletromagnética a gente passa a chamar de REM, REM, radiação eletromagnética. Baseia-se na interação dessa radiação com os objetos presentes sobre a superfície terrestre. Uma das formas de avaliar, vou mudar o slide, essa interação é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. Entendeu? Porque eu acabei de falar de reflexão, refração e absorção. Pois bem, então uma das maneiras de você interpretar esses meios que você está analisando com essa radiação é através da energia refletida pelos objetos. Pois bem, a relação entre a refletância, não se assuste com palavras, volta a imagem para mim um pouquinho, é importante. Pelo amor de Deus, tá? Qual é a principal característica de um candidato à prova do Enem ou a uma prova oficial de uma forma geral? É a paciência para ser um bom leitor. Porque você precisa ter paciência, tranquilidade para você exercer a sua capacidade leitora. E é importante você ler com calma para você poder interpretar as informações que você está lendo, destacar aquelas informações que você julga importantes e se acostumar com aquelas informações que eventualmente você desconhece. Muitas vezes essas informações, como é o caso dessa questão que a gente está discutindo, refletância, essas informações elas podem não ser determinantes para a solução da questão. Então você não deve se assustar com isso, tá? A minha dica é, nunca desista de uma questão antes de ter lido ela até o final. E nunca desista de uma questão antes de ter tentado resolvê-la pelo menos uma vez. Então leia até o final, tá? Se você ficar inseguro, leia uma segunda vez. Na segunda leitura você vai captar mais informações. Isso é um processo natural, acontece com todo mundo, tá? Deixa eu só dar um exemplo para você, daqui a pouco a gente volta para a questão. Filme, né? Quantas vezes aconteceu com você? Assiste um filme. Aí você assiste o filme de novo dali um tempo. Não parece que é outro filme? Não parece que o filme tem algumas coisas diferentes em relação à primeira vez? Não parece que você está gostando mais do filme, que você está entendendo melhor a história? Mas é isso mesmo. Da primeira vez você reteve uma certa quantidade de informações. Quando você assiste a segunda vez, você começa a capturar mais informações que você tinha deixado da primeira vez que você assistiu. E aí a história começa a fazer mais sentido, você tem mais informações, você começa a entender o problema proposto pelo filme de uma forma mais completa. Gente, questão de prova é a mesma coisa. Lê uma vez, ok, respira, volta, leia uma segunda vez e começa a destacar as informações importantes que você está encontrando. Você vai perceber que a sua capacidade, a sua segurança para resolver vai melhorar, tá? E não se assuste com palavras diferentes que você encontra pelo caminho. Vamos voltar para a nossa refletância lá. Pois bem, a relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda da radiação eletromagnética é conhecida como curva de comportamento espectral. Olha quanta novidade, hein? Então, a relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda, isso aí é uma coisa que a gente já viu agora há pouco, é conhecida como curva de comportamento espectral, ou assinatura espectral do objeto, como mostrado na figura para objetos comuns na superfície terrestre. Ok? Antes da gente passar para a figura, volta para mim. Então, olha só, duas informações. A relação entre a refletância. Bom, a essa altura do campeonato, eu já espero que na sua cabeça você já esteja tentando fazer a seguinte relação. Bom, refletância tem alguma coisa a ver com a reflexão, né? Exatamente. E essa relação com o comprimento de onda dos objetos, ok? Essa curva espectral, falou curva, automaticamente vai aparecer um gráfico na sequência. Volta para o slide, olha o nosso gráfico aí. Pois bem. Pois é, esse é um gráfico que você vê aí no dia a dia? Você vai na padaria, tem um gráfico desse exposto na parede? Não tem, né? Então você olha para isso e fala assim, meu Deus do céu, que gráfico é esse? Esse não se parece com nenhum gráfico daqueles que eu vi na sala de aula. E essa é uma outra questão. Quando você vai para uma prova oficial fora da sala, a chance de você encontrar coisas novas é muito grande. Mas não é a coisa nova que deve tirar você do seu centro e tirar você do seu equilíbrio. Porque certamente, lendo a questão, você vai ter condição de atacar essas informações e competência para resolver o problema. Então não se assuste com informação nova, isso faz parte da sua aventura de ir em busca da solução do problema que você está querendo com essa prova que você está resolvendo, com essa prova que você está enfrentando, ok? Pois bem, dá uma olhadinha nesse gráfico então. Do lado esquerdo você tem o eixo vertical, porcentagem de refletância. Poxa, peraí, porcentagem de refletância? 10%, 20%? É a quantidade de luz que reflete em porcentagem. 20% refletiu, 30% refletiu, 50% refletiu. E embaixo é o comprimento de onda. Você tem ali, ó, visível e infravermelho. Opa, eu já conheço essas coisas, hein?
Visível é luz visível, dá para enxergar. Infravermelho é coisa que não dá para enxergar. E se a gente olhar para esse gráfico, a gente vai perceber o seguinte. Dá só uma olhadinha nisso aqui, ó. Eu vou só mostrar essa parte, hein, ó. Atenção. Opa! Eu pulei uma parte, desculpa. Eu acabei me atropelando aqui. Deixa eu voltar com vocês. Você tem esse gráfico. Sem a pergunta, você não vai conseguir, obviamente, responder, né? Qual é a pergunta? De acordo com as curvas de assinatura espectral apresentadas na figura, para que se obtenha a melhor discriminação dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente, então a banda, faixa, correspondente aqui comprimento de onda em micrômetros. Micrômetros. Gente, tem uma palavrinha nesse slide aí que é fundamental e a gente precisa conhecer o significado dela. Discriminação. Tá? O que é a discriminação dos alvos? O que é discriminar? Distinguir, diferenciar. Ok? Então, se ele quer obter a melhor discriminação, significa que ele vai olhar para baixo do satélite, lembra que é um satélite, está observando isso? Ele quer discriminar os objetos, ou seja, ele quer identificar os objetos diferenciando uns dos outros na foto que ele vai bater, ok? Pois bem, eu vou voltar no gráfico, atenção, e agora eu vou dar alguns segundinhos para você olhar e para você dizer para mim qual é a melhor faixa para você ter diferença entre os objetos que você está analisando, ok? Você vai olhar ali, ó, os objetos que você está olhando na foto são água, asfalto, solo arenoso, concreto e grama. Em qual faixa você consegue ver esses objetos separadamente? Você consegue reconhecer e diferenciar um do outro, ok? Então, tempinho para você, vamos lá, é com você agora, daqui a pouco eu estou de volta. Muito bem, já deu tempo de você ligar para o seu amigo, pedir uma dica para ele, consultar a resposta na internet, né? Eu espero que também você tenha tentado olhar para aquele gráfico e você consiga realmente chegar numa solução. Mas vamos comigo, a gente vai junto, a gente vai chegar nessa solução e a coisa ela é simples. Quando você vê a coisa pronta, realmente ela parece simples, tá? E não se esqueça, exercício em aula, como a gente está fazendo agora, é exercício para a gente explorar, para a gente aprender a lidar com essas informações, para a gente se tornar mais competente quando chegar na prova, de fato, você realmente conseguir resolver uma série maior de situações diferentes que você vai encontrar, ok? Volta para o slide, por favor. Então veja só, você tem ali o quê? O comprimento de onda no eixo horizontal, que vai crescendo de 0,4 a 0,9. Lembre-se que à medida que o comprimento de onda cresce, a frequência diminui. Então, infravermelho são radiações de menor energia, assim, de uma forma simplificada, de menor energia do que a luz visível, tá? E no eixo vertical você tem a porcentagem de reflexão, a refletância, tá? Quantos por cento refletem? Pois bem, eu vou avançar um pouquinho agora para a gente começar a
pensar nesse gráfico novamente. Aqui eu tenho agora o gráfico da solução da questão. A primeira parte que chama atenção nesse gráfico, eu não sei se você vai concordar comigo, mas uma parte que me chama muita atenção é essa daqui, ó. Tá? Eu olho para essa parte, tem tanta curva misturada aí e falo, meu, o que está acontecendo aqui? Tem um morrinho naquela curva mais preta ali, aquela curva mais grossa da grama, você tem ali a água descendo, você tem todas elas se cruzando, só o concreto que fica lá em cima. Pois bem, aí se a gente parar para pensar, como essas curvas, tirando o concreto que está lá em cima sozinho, como as outras curvas estão todas embaixo aglutinadas, isso quer dizer que a água, o asfalto, o solo arenoso e a grama refletem mais ou menos igual. Se eles refletem mais ou menos igual, então quando eu olhar para a foto eu não vou conseguir saber onde é o asfalto, onde é o solo arenoso, onde é a grama, porque reflete tudo igual. Eu só vou conseguir saber onde tem concreto, porque o concreto está sozinho lá em cima, refletindo de forma diferente. Deu para entender? Então, fora. Essa não é a nossa solução. Muito bem, vamos pensar na outra ponta do gráfico? Pensa comigo. E agora, hein? Você concorda comigo que nessa parte do gráfico, a grama está diferente, ela reflete de forma diferente do concreto, ela reflete mais do que o concreto reflete mais do que o solo arenoso reflete mais do que o asfalto e a água nem reflete? Pois bem, se a água não reflete, isso não é problema, hein? Lembra que se não reflete, a gente vai ver isso numa imagem como sendo o quê? Escuro. Então eu vou conseguir ver onde tem água, porque na minha foto vai aparecer um lugar escuro. Se está escuro é água, tá? Desses elementos que eu tenho no gráfico, pelo menos. Então, você concorda comigo que nessa parte do gráfico, os objetos estão separados? Você tem objetos que refletem mais, objetos que refletem menos, e cada um reflete de uma forma diferente? Então, nessa faixa, eu vou conseguir identificar um e o outro objeto, porque eles têm refletância bem diferente um do outro, ok? E essa faixa corresponde a quê? A esse comprimento de onda, de 0,8 a 0,9, que é a última faixa. Pois bem, a solução da questão era exatamente a alternativa E, de 0,8 a 0,9 micrômetros. Não se assuste também com o micrômetro, unidade comum de comprimento de onda, estava lá no gráfico, dentro do parênteses, comprimento de onda em micrômetros. Tranquilo? Beleza? Essa é uma questão bacana de você reforçar novamente, hein? Vale a pena porque o trabalho vai te dar competência para você lidar com outros gráficos igualmente estranhos, igualmente diferentes. Pois bem, mais uma tarefinha para você, hein? Só que essa a gente faz um tempo menor. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Então veja, para que você veja algo como sendo colorido, esse objeto deve absorver luz na região do visível. Região do visível, lembre-se, do vermelho ao violeta. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. Gente, refletido é reflexão, transmitido é a luz que atravessa o objeto, tá? É a refração, que a gente falou agora há pouquinho. A figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade da absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores, que é a figura 2 que a gente vai ver depois. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Gente, eu sei que é muita informação nova, mas calma que você vai ver a figura ainda e a figura também é explicativa. Pois bem, aqui você tem a curva ou o gráfico da intensidade de luz absorvida em relação ao comprimento de onda. Observe que o comprimento de onda agora está em nm. O que é nm? Nanômetros. Nanômetros é o quê? Nanômetros 10 a menos 9 metros. É um bilionésimo de metro, ok? Então veja que esse gráfico ele tem um máximo pronunciado ali perto do 500 e um mínimo lá perto do 700. Uma coisa interessante quando você olha para um gráfico é observar ponto de máximo e ponto de mínimo. Alguma coisa muito importante acontece nesses lugares. Então nesse gráfico em particular, a gente pode dizer que nos 500 nanômetros você tem a intensidade máxima de absorção, beleza? E agora vem a roda de cores. Tudo isso faz parte da questão, tá? E essa informação que você tem aí nos quadrinhos também. Então veja, você tem lá o vermelho, né? Se a gente olhar no sentido horário do relógio, começa lá no vermelho e vai andando para a direita, para a sua direita. Olha só, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. São as 6 cores de luz visível que a gente tinha no espectro eletromagnético. Do lado você tem os comprimentos de onda que separam essas faixas. Por exemplo, do vermelho é de 750 a 650, o laranja de 650 a 580 e assim sucessivamente. Olha só a dica que a questão está dando para você. Se a substância absorve nessa região, ou seja, no violeta, que cor que ela tem? É só você seguir a diagonal, é o amarelo. Então você vai ver esse objeto como sendo amarelo, entendeu?
Então, olha só, se absorve na região do violeta, você vai ver na diagonal. Então você vai ver como amarelo. Vamos fazer mais um teste? E se absorve na região do laranja? Que cor que você vai ver? Muito bem, azul. É só você seguir a diagonal que você acha a outra fatia, que é a cor que vai ser observada em função da cor que é a máxima absorvida. Tranquilo? Vamos à pergunta. Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Pois bem, que cor é o objeto que você tem essa curva espectral? Bom, primeiro vamos analisar o quê? O máximo de intensidade, olha só. E o máximo de intensidade acontece aonde? 500 nanômetros. O que a gente faz com essa informação? Carrega para a roda de cores. Vamos levar 500 nanômetros lá então. Olha, é o verde. Pô, peraí. Então, se a absorção máxima acontece no verde, a cor é o vermelho. Muito bem. A alternativa E, vermelho. Tranquilo? Bacaninha? Não é gostosa uma questão como essa? Mexe com conceitos importantes, mexe com informações que são bastante técnicas aí do ponto de vista físico, tá? Mas é uma questão tranquila. Basta você confiar na sua capacidade de enfrentar esse gráfico, recolher a informação importante e fazer a inter-relação entre elas, ok? Muito bem, mais uma questão, vamos lá, vamos trabalhar. O que é isso? Vamos lá. Né? Mão na caneta aí, cabeça para funcionar, vamos fazer mais uma. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil, por causa da curvatura da Terra. Tudo bem? Está entendendo qual é a questão? Qual é a situação, o problema que está sendo proposta? As ondas viajam em linha reta. Se as ondas viajam em linha reta, como é que a gente consegue mandar uma emissão de rádio do litoral para a região amazônica, e sendo que essas regiões ficam tão longe, que na verdade você tem uma curvatura da Terra entre elas? Como é que as ondas chegam até lá? Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Não sabe o que é ionosfera? Mas não se preocupe, é aquilo que eu falei para você. Coisas novas aparecem, mas elas não devem te assustar. Fique tranquilo, vamos adiante. Pois bem, se a gente avançar um pouquinho mais, olha só. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da o quê? Da reflexão, da refração, da difração, da polarização ou da interferência. Meu Deus do céu, o que é tudo isso? São todos fenômenos que acontecem com ondas, tá? Mas você lembra que eu fixei a nossa atenção nas ondas eletromagnéticas para reflexão, refração e absorção? Não é à toa, são os fenômenos mais básicos que a gente tem quando a gente estuda ondas eletromagnéticas, em particular a luz, com ondas de som também é semelhante, mas são os fenômenos que a gente deve conhecer assim, primeiro do que tudo, tá? Difração, polarização e interferência também são fenômenos importantes quando se estuda ondas, mas a gente não precisa entrar em detalhes mais aprofundados sobre eles agora, ok? Vamos pensar um pouquinho? Então veja só, vamos imaginar o seguinte, aí você tem a Terra, tá? Essa camada aqui da atmosfera é a ionosfera, tá? Então vamos supor que a atmosfera da Terra atinja essa altitude e que ali naquela linha que você tem é chamada ionosfera, beleza? Então imagine essa situação, o planeta Terra e uma camada em volta dele, da atmosfera, chamada ionosfera. O que deve acontecer então com as ondas que saem de um lugar e chegam no outro? Qual daqueles fenômenos poderia estar associado a essa camada? Vamos pensar assim, ó. Imagina uma emissão de rádio, por exemplo, iniciada nos Estados Unidos. Essa emissão de rádio, ela vai para todos os lados, por exemplo, para cima. Se ela sai do território e vai para cima, mais hora menos hora ela vai atingir aquela camada da ionosfera. E olha só o que pode acontecer. Reflete na ionosfera e chega de novo ao solo. E aí quem está no solo vai conseguir receber esse sinal e vai conseguir identificar essa estação de rádio, vai conseguir identificar essa transmissão, ok? Por isso, uma transmissão iniciada, por exemplo, no litoral, lá, por exemplo, no litoral gaúcho, pode atingir, por exemplo, a cidade de Manaus, a região amazônica, refletindo também na ionosfera. Tranquilo? Então, reflexão é o fenômeno que explica essa situação. Reflexão é o fenômeno que explica a transmissão de rádio usando a ionosfera como camada refletora das ondas eletromagnéticas. Tranquilo? Muito bem. Volta para mim um pouquinho, por favor. Agora está na hora da gente falar das radiações corpusculares. Mas antes disso, tem mais algumas perguntinhas que eu acho que já dá para a gente responder. Eu vou pedir para colocar na tela e a gente já conversa um pouquinho. Ok. O Ken, caramba, um Ken com 3 E's e 5 N's. Seu nome é difícil, hein, Ken? Do colégio Lumen Miles. Bom, professor, gostaria de saber se existe algum limite do número de vezes que alguém pode tirar raio-x por ano. Bom, volta para a minha imagem.
Existe sim, tá? Eu não sei te dizer se você quer esse número, eu não tenho esse número para você agora, mas isso é uma informação que você consulta facilmente na internet. Agora, esse número, ele é só um parâmetro médico, um parâmetro que a gente chama de radiológico. Isso, na verdade, varia em função de uma série de outros fatores. A massa corporal da pessoa, as condições de saúde da pessoa, se a pessoa, se for uma mulher, por exemplo, se ela está grávida ou não está grávida, se tem algum problema de saúde já instalado no corpo na hora que vai tirar a radiografia, qual é a parte do corpo que você vai radiografar, tem tudo isso que deve ser considerado. A dosagem da radiação que você está usando no aparelho. Então, na verdade, há muitas informações que devem ser contempladas para a gente saber qual é o máximo de exposição. Mas o importante, na verdade, é saber que existe um máximo. A gente não pode tirar a radiografia à torta direito achando que isso não tem nenhum efeito. E por que isso acontece? Porque lembra lá dos 3 fenômenos que acontecem com as ondas? Reflexão, refração e absorção? Pois é, a absorção é o problema. Uma parte dessa radiação atravessa o seu corpo, atinge a chapa fotográfica, você sai bonito na foto, mas uma parte dessa radiação fica no seu corpo. E essa parte que fica no seu corpo, ela vai sendo eliminada lentamente com o tempo, até aí nenhum problema, mas se você vai tirando várias radiografias em sequência, a absorção vai aumentando e mais hora menos hora você começa a ter problemas, consequências naturais dessa quantidade de radiação excessiva que você tem circulando pelo seu corpo, ok? Então realmente existe um limite. O número eu não sei dizer, viu, Ken? Mas se você buscar isso na internet ou num site confiável de radiologia, você vai encontrar isso com toda razão, com toda certeza, vai ser fácil achar essa informação. A gente tem mais uma pergunta, vamos adiante? Olha só, Instituto Presbiteriano de Educação Simonton, ou Simonton, não sei, pergunta o seguinte: a fisioterapia utiliza o infravermelho como aquecimento superficial e a distância entre a luz, ou seja, a fonte de luz, né, do infravermelho e o local atingido, é de 75 centímetros para alguns autores, e para outros são de 2 palmos, tá? 2 palmos vai dar aí mais ou menos uns, sei lá, uns 40 centímetros talvez, de distância no intervalo de 15 a 20 minutos, ok? Gostaria de saber o que a física explica sobre o tempo e a distância de utilização do infravermelho. Volta para a minha imagem. De novo, é uma informação que se você quiser detalhes mais técnicos, você precisa consultar em sites especializados ou em publicações especializadas de física médica, tá? Física médica vai te ajudar a entender essa utilização da radiação do infravermelho, ou mesmo entidades ou publicações da área de fisioterapia. Mas a explicação física ela também tem a ver com o fenômeno que a gente discutiu agora há pouco, que é a questão da absorção. Se você está muito perto da fonte de radiação, você vai ser banhado por uma quantidade maior de radiação. Isso simplesmente porque a radiação que sai da fonte, ela sai espalhando. Se ela sai espalhando, quanto mais longe você está, menos radiação vai atingir você. Quanto mais perto da fonte você está, mais radiação vai atingir você. E a quantidade de absorção depende não só da quantidade que chega a cada segundo, por exemplo, mas também do quantos segundos ou quantos minutos você fica exposto àquela radiação. Então, realmente, o tempo de exposição vai fazer com que você absorva mais radiação. E a proximidade vai fazer com que você absorva essa radiação mais rapidamente. Tudo bem? Se você quiser informações mais detalhadas, mais técnicas, aí precisa consultar publicações mais especializadas, ok? Parece que a gente tem mais uma pergunta, tá? Olha só, mais uma pergunta, ok? Professor, por favor, passe o conceito de fração. Quem pergunta é a Ludmila, volta na tela que eu não vi o nome dela, da União Social Camiliana, ok? Ludmila, volta para mim. Uma das aulas desse nosso curso falava especificamente sobre ondas. Então, nessa aula, esse conceito deve ter sido bem trabalhado. Então, assim, de uma forma simples agora, só para recuperar isso, e é um conceito importante, tá? Fica a dica para quem está se preparando para a prova do Enem, de fração é um fenômeno ondulatório que é importante conhecer. Caiu, inclusive, na prova anterior. A difração é o seguinte: quando você tem uma fonte de ondas, a onda vai se propagando e encontra um anteparo, e nesse anteparo você tem passagens, que a gente chama de orifícios, ou fendas, a onda ela atinge esse anteparo e a maior parte da onda reflete. Mas a pequena parte que, por exemplo, atinge a fenda, consegue passar, e quando ela passa do outro lado, ela começa a se espalhar novamente e gerar novamente a onda do outro lado. Como, na verdade, a onda transmite energia, quando essa onda atinge o anteparo, a maior parte da energia vai ser refletida, na onda refletida, uma pequena parte da energia vai atravessar pela fenda. Então, a onda que nasce do outro lado vai ser uma onda com energia menor, né? E dependendo do tamanho também, dependendo da forma dessa fenda, o formato da onda do outro lado também vai ser alterado. Então, você tem uma onda que é plana, de repente ela pode se tornar uma onda circular e assim por diante, ok? Então, essa é a descrição básica do fenômeno. Esse fenômeno é importante, ele acontece também em várias situações do dia a dia, a gente pode citar facilmente isso. Você está dentro da sua sala, do seu quarto agora, da sua sala de aula, eu não sei qual é o ambiente onde você se encontra, e eu não sei se de repente está frio e agora você está com as janelas e portas fechadas,
E mesmo com as janelas e portas fechadas, se alguém ligar para o seu celular e você esqueceu de desligar o aparelho, ele vai tocar. Como que a onda eletromagnética da antena do celular consegue chegar até você? Ela vai passar não pela parede, não pelo vidro da janela necessariamente, mas uma pequena parte dessas ondas pode passar pelas frestas. E aí você tem o quê? O fenômeno da difração acontecendo. O sinal nasce novamente do outro lado, a gente chama nasce que é, na verdade ele continua, né? O sinal continua do outro lado, mais enfraquecido, mas ele continua, atinge o seu celular, e se a intensidade desse sinal não for tão baixa, o seu celular consegue reconhecer essa informação e ele toca e você atende. Tanto é assim que um teste fácil que você pode fazer é se você olhar para aquele marcador de intensidade de sinal do aparelho, de repente você está num ambiente fechado, aqueles pauzinhos que a gente chama, né? Os pauzinhos do sinal estão apagados, estão acesos. Estão apagados, você só tem aqueles pequenininhos, né? Isso quer dizer o quê? O sinal aí dentro está fraco. Se você abrir a janela ou então você for lá para fora, aí os pauzinhos começam a acender, né? Ou seja, o sinal começa a ficar mais forte. Claro, você saiu do ambiente onde você está captando a onda difratada e você está indo lá para fora onde você está captando a onda original, que é mais intensa, tem mais energia. Tudo bem? Vamos adiante? Radiações corpusculares, slide na tela, por favor. Vamos lá? Olha só. Aí você tem, ó, essa representação, por favor, me desculpe, mas é o máximo que eu consegui fazer com a minha habilidade de computador para representar o núcleo do átomo, tá? Então, por favor, tenha um pouco de paciência com o meu desenho, mas ele serve para o nosso propósito aqui, que é entender as radiações corpusculares. Pois bem, nesse núcleo do átomo que eu estou representando aí para você, essas bolinhas, que são, na verdade, são representações, elas representam exatamente quem? Os nêutrons com a letrinha N e os prótons com o sinal de mais, ou seja, carga elétrica positiva. Eu coloquei uma legendinha lá no canto esquerdo superior para facilitar essa identificação, né? Você tem lá o mais, que é o próton, o N, que é o nêutron, e uma bolinha azul pequenininha com sinal de menos, que é o elétron. Pois bem, o que pode acontecer é o seguinte, em alguns casos, alguns átomos, que a gente chama de instáveis, eles podem começar a emitir energia espontaneamente. Volta a imagem para mim, por favor. Volta a imagem, isso, olha só. A gente tem, na verdade, átomos da natureza que são estáveis. Eles estão lá com a sua energia totalmente bem distribuída, está tudo equilibrado, e esses átomos eles ficam estáveis e mantêm a maior parte das coisas estáveis que a gente conhece aí ao nosso redor. A parede, os objetos que a gente conhece, eles são formados por átomos e moléculas estabilizados. Não existem grandes alterações lá dentro desses átomos ou moléculas. Mas isso não é sempre assim que acontece. Há átomos que são instáveis porque o arranjo energético não está equilibrado, o jogo de forças lá dentro não está equilibrado, e isso significa que esses átomos, para atenderem ao equilíbrio, podem, por exemplo, emitir essa energia em excesso. E essa energia em excesso pode ser emitida de duas maneiras, como ondas eletromagnéticas, como a gente já viu, ou como partículas. Volta lá para o slide, por favor. Olha só. A gente pode ter, por exemplo, a emissão de uma partícula pesada chamada partícula alfa. O que é a partícula alfa? É um grupinho formado por 4 partículas, e essas partículas são bem identificadas, 2 nêutrons e 2 prótons, tá? Então guarda isso, que isso é importante, não só para os seus conhecimentos de química, de radioatividade, mas também para o conhecimento de radioatividade de uma forma geral na física, e para o Enem é uma coisa que pode ser bastante interessante. Então, ó, fica com a seguinte informação, partícula alfa é partícula pesada, porque são 4 pesadões, são 2 nêutrons, 2 prótons, tem carga elétrica, 2 prótons, mas é importante você ficar também com a seguinte informação, são 4 partículas que têm massa, mas apenas 2 que têm carga, ok? Mas além da partícula alfa, você pode ter também o quê? Olha só, partícula beta. O que são as partículas betas? Olha a legendinha lá no canto, são elétrons. E aí, eu não sei se você percebeu, mas se você percebeu, tá? Se você percebeu, você já deve estar coçando a cabeça agora e falando, caramba, peraí, esse desenho aí no meio não é o núcleo do átomo? E esses elétrons estão saindo do núcleo do átomo? Pois é, volta a imagem para mim. Pois é. Né? O que a gente aprendeu? Que no núcleo tem próton e nêutron. Os elétrons estão fora, na eletrosfera, nas camadas eletrônicas. E aí eu estou mostrando para você nesse desenho que tem elétrons saindo do núcleo do átomo. Exatamente. Tá? Ah, mas então tem elétron no átomo? Não. Tá? Aí eu falo assim, não entendi. Tá, calma, eu vou explicar. Veja bem. Não é que tem elétron no núcleo do átomo. Lá você tem próton e nêutron. Mas como esse átomo pode ser um átomo instável, existe um processo nuclear que pode acontecer, que é o chamado decaimento beta. O que é o decaimento beta? Um nêutron instável, ele pode se desmanchar. Ele se desmancha em um próton, mais um elétron, e às vezes uma outra partícula que compõe essa dinâmica nuclear toda, e a gente não vai detalhar isso agora. Mas pensa no que eu falei agora. O nêutron, ele se desmancha em um próton e um elétron. O próton fica no núcleo, o elétron sai.
Se a gente pensar em carga elétrica, faz todo sentido, né? A carga do próton mais a carga do elétron, mais com menos dá zero, carga do nêutron, está fazendo sentido. Se você somar a massa do próton, do elétron e mais das partículas que a gente chama de satélites, que compõem essa dinâmica nuclear, também dá a massa do nêutron. Isso quer dizer que é possível um elétron ser emitido do núcleo do átomo, nesse caso específico do decaimento beta. E esses elétrons saem cheios de energia e eles têm aplicações tecnológicas importantes, tá? Volta lá para o slide. Não acabou? Imagina, você pensa que acabou? O que é isso? Além da partícula alfa e da partícula beta, que são as radiações corpusculares mais importantes, que a gente vai ver agora, a gente também pode ter emissão de onda eletromagnética, são as chamadas radiações gama. Essas são as 3 principais radiações. Em alguns textos, às vezes aparece a denominação partícula alfa, partícula beta e partícula gama, tá? Volta a imagem para mim. Por que partícula gama? Lá em física moderna, lá na frente, a gente entende a luz de uma outra maneira. Além de onda eletromagnética, ela pode ser entendida também como um chuveirinho, uma rajada de partículas, que são partículas de energia, partículas de luz, que a gente chama que são os fótons. Então falar partícula gama não é algo assim esquisito, não. Muito pelo contrário, faz todo sentido. Então partícula alfa é partícula mesmo. 2 prótons, 2 nêutrons, 4 partículas com massa, 2 partículas com carga. Partículas beta são elétrons, carga negativa. Elétrons, carga negativa. Partícula gama são fótons de energia, são luz. É radiação eletromagnética. Partícula gama ou radiação eletromagnética é a mesma coisa, ok? Essas são as chamadas radiações corpusculares. Alfa, beta, e a gente pode falar que gama também se a gente pensar nos fótons como partículas, ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Olha só. No nosso próximo slide, vamos só refrescar um pouquinho a memória. A gente tem, para as ondas eletromagnéticas, OE, reflexão, absorção e transmissão. São os principais fenômenos que a gente viu agora há pouco, tá? A transmissão é a tal da refração que a gente viu. Para as radiações corpusculares, vale a pena a gente comentar 2 fenômenos que são assim específicos dessas radiações, que são a excitação e a ionização. Excitação é o seguinte, volta a imagem para mim, você tem aqui o núcleo do átomo, e aí você tem elétrons na eletrosfera. Vem uma partícula, colide com um elétron desse, esse elétron pula para uma camada mais externa, mas ele fica ali mais energético na camada mais externa, mas de repente ele pode voltar para a camada interna. Então a gente não pode dizer que o elétron foi arrancado do átomo. O elétron, na verdade, foi promovido de camada, foi promovido de nível. Então a gente diz que ele foi excitado. Excitar significa, em física, ganhar mais energia, ficar com energia maior e normalmente mais instável. Mais hora, menos hora, você devolve essa energia, você volta para a estabilidade. Então, a excitação, o elétron pula para fora porque ele ganhou energia de uma partícula que veio de fora, ok? Volta para o slide. Ionização. Bom, a ionização é a remoção completa de um ou mais elétrons de valência. Volta para a minha imagem. Aí não. Se a partícula que vem de fora colide com o elétron vai embora do átomo e se liberta, aí você tem ionização. E isso acontece quando você tem incidência de partículas. E aí, olha só, essas partículas que fazem isso podem ser as partículas alfa, que são pesadonas, podem ser as partículas beta, que são os elétrons, que são energéticos acelerados, podem ser as partículas de luz, os fótons, as partículas gama, se a gente quiser chamar assim, podem ser nêutrons também, tá? Que vêm acelerados de outras fontes e podem atravessar essa camada toda, arrancando elétrons e colidindo até com o núcleo do átomo, até quebrando o núcleo do átomo em pedaços menores. Então você tem uma série de fenômenos que podem acontecer, ok? Mas fica com essa informação. Excitação, ionização. Excitação, o elétron pula para fora, ionização, o elétron vai embora de vez. Volta para o slide. Informação importante. Radiações corpusculares interagem com campos elétricos e magnéticos. Claro, volta para mim. Se a gente pensar em partícula alfa e partícula alfa tem carga positiva. Partícula gama, gama não, partícula beta. Partícula alfa tem carga positiva, 2 cargas positivas. Partícula beta tem carga negativa. Partículas que têm carga elétrica interagem com campos elétricos e campos magnéticos. Radiação eletromagnética, partícula gama não. Aí onda eletromagnética é uma outra questão, ok? Vamos avançar um pouquinho mais? Volta o slide. Olha só. Então essa imagem que você tem na tela é uma imagem ilustrativa que mostra o chamado poder de penetração ou alcance de penetração das radiações. E a gente está chamando de radiações em mais coisas, tá? Partícula alfa. Uma folha de papel, a partícula alfa é barrada por uma folha de papel, tá? Claro que se você tiver um feixe de partículas alfa muito intenso, algumas dessas partículas podem acabar atravessando a folha, mas a maioria fica retida na folha. Claro, são partículas grandonas, pesadonas, elas não têm assim tanta mobilidade para atravessar pelo meio da matéria. Partícula beta, que são elétrons, são super pequenos, extremamente energéticos, atravessam a folha de papel, mas costumam não atravessar a pele humana. Ou se atravessam a pele humana, não vão a camadas muito profundas. Radiação gama, essa, cara, passa o papel, passa a pele, passa a madeira
e entra no chumbo e vai um pouquinho além. Tá? Raio-X não. Raio-X passa o papel, passa a pele, né, atravessa você, faz aquela foto bacana do seu esqueleto, atravessa a madeira, mas quando chega no chumbo, o raio-X é barrado. Tá? Por isso, o chumbo ele consegue barrar a radiação X com uma certa facilidade. Do jeito que está ali no desenho, parece que o raio-X chega no chumbo e não entra. Isso também não é assim tão simples, tá? Às vezes entra um pouquinho e essa profundidade de penetração é que é super pequena. Tanto é assim que parede de chumbo que reveste, por exemplo, a sala de raio-X do hospital, ou aquele colete que você usa, poderia ser de uma folha fininha de chumbo. Tá? Mas uma folha fininha não vai barrar toda a radiação X, precisa ter uma certa espessura, ok? Volta para o slide para a gente terminar. E os nêutrons? Os nêutrons, esses caras, exatamente porque eles não têm carga elétrica, eles conseguem atravessar a matéria com uma certa facilidade, ó, passa o papel, passa a pele, passa a madeira, passa o chumbo e vai embora. Né? Então, ó, poder de comparação, o que vale a pena você reter aí de informação importante, que é significativo, é comparar alfa com beta, principalmente. E pensar no gama também, tá? O alfa chegou no papel, para. O beta já consegue chegar na sua pele. O gama vai mais adiante e é barrado no chumbo. Tranquilo? Temos mais uma pergunta no ar, vamos ver se de repente tem a ver com o assunto agora. Vamos ver? Coloca. Olha só, fóton é uma forma de radiação. Quem está perguntando do ângulo de São João, Rogério Jacinto. Eu não sei se você está querendo dizer fóton, tá? Se for fóton, fóton é o que a gente entende por partícula de luz. Volta isso. Olha só. Se você pensar em qualquer radiação, tá? Onda eletromagnética, não partícula, tá? Não corpuscular, partícula alfa e beta, onda eletromagnética, você pode pensar que a luz que sai da lanterna, por exemplo, ela sai na forma de ondas eletromagnéticas ou ela sai na forma de partículas, tá? Imagina um chuveirinho de partículas, como se fosse uma dessas espingardas de chumbinho, que você solta aqueles chumbinhos, saem vários chumbinhos todos juntos. Seria mais ou menos essa imagem, tá? Então imagina uma lanterna emitindo um punhado de chumbinhos luminosos, tá? Cada chumbinho daquele é um fóton. Então a gente pode dizer que fóton é uma espécie de radiação? A gente está associado à radiação, né? Fóton, na verdade, é partícula. Radiação a gente costuma associar o quê? Tanto com partícula, como com onda eletromagnética. Então eu posso falar que fóton também é uma espécie de radiação? Está dentro desse conjunto, não tem muito problema, ok? Vamos adiante. Volta para a tela, por favor. Então, ó, só guardando essa imagem, vamos adiante. Olha só, vamos trabalhar um pouquinho mais. Questão que caiu no vestibular dos nossos amigos lá de Santa Catarina. Uma questão importantíssima, uma questão bacana. E eu trouxe essa questão para você porque ela tem uma cara bem legal de questão de Enem e tem tudo a ver com radiações corpusculares que a gente acabou de ver. Vamos lá. Considere as seguintes proposições sobre a radiação gama. Então, ó, veja que ele está sendo específico. Radiação gama. Tá? Volta a imagem para mim. Olha só, lembra? Partícula alfa, 2 prótons, 2 nêutrons, tem 4 partículas com massa pesada, 2 cargas positivas. Partícula beta, elétrons, carga negativa. Partícula gama, são os fótons, é onda eletromagnética. Bem? Bota para a pergunta, vamos lá. Primeiro, a partícula gama tem a mesma carga elétrica do próton. Volta para mim. Preciso responder? Pensa comigo. Partícula gama não é o fóton não é partícula de energia. Partícula de energia, que é o fóton, tem carga elétrica? Não. O próton sim, é partícula, tem carga positiva. Então o fóton, a partícula gama, tem a mesma carga que um próton? Não, claro que não. Volta para a segunda, vamos lá. Opa, 2. A partícula gama é um fóton de radiação eletromagnética. Volta para mim. Sim, não é? A gente está falando disso já há algum tempo. Uma radiação eletromagnética pode ser entendida como um chuveirinho de chumbinhos luminosos, né, de partículas de luz. O fóton, ou a partícula gama, é um fóton de radiação eletromagnética. Qual radiação? A radiação gama. Isso está correto. Vamos adiante. Volta lá. 3. É um dos tipos de radiação emitida pelos núcleos de átomos radioativos. Volta a imagem. Slide que eu coloquei quando a gente começou a falar de radiação corpuscular. Núcleo do átomo, partícula alfa, partícula beta, radiação gama. Lembra? Então é uma das radiações emitidas pelo núcleo do átomo. Ok, pode voltar. É menos penetrante na matéria que os raios X. E agora, hein? É menos penetrante? E agora? Vamos voltar no slide um pouquinho? Olha só. Vamos voltar nessa imagem. Está aí o raio X, está aí a partícula gama. Quem penetra mais? Raio X ou partícula gama? Você pode guardar da seguinte maneira. Volta para mim. A imagem para mim. Raio X, hospital, parede de chumbo. O raio X não penetra com facilidade. A radiação gama passa o chumbo. Tranquilo? Então, guarda isso, ó. Parede de chumbo, raio-x, bateu, ficou. Parede de chumbo, radiação gama atravessa. Então, a radiação gama tem um poder de penetração maior que da radiação X. Tranquilo? Volta para a pergunta. Foi isso que ele falou?
é menos penetrante na matéria do que os raios X. Não, gente, volta a imagem. Não, é o contrário. O raio-x parou no chumbo, a radiação gama atravessa. Então é mais penetrante que o raio-x. Então essa informação está errada. Muito bem, volta no slide. Portanto, quais são as afirmativas verdadeiras? Vamos só repassar. A partícula gama tem a mesma carga elétrica do próton? Não. A partícula gama é um fóton de radiação eletromagnética? Sim. É um dos tipos de radiação emitida pelos núcleos de átomos radioativos? Sim. É menos penetrante na matéria do que os raios-x? Não. Pois bem, então somente a afirmativa 2 e 3 são verdadeiras. Só para refrescar sua memória. 2 e 3, volta lá. 2, a partícula gama é um fóton de radiação eletromagnética, beleza, certíssimo. E 3, é um dos tipos de radiação emitida pelos núcleos de átomos radioativos, beleza, certinho também. 2 e 3 estão corretas, a alternativa A da questão, partir para o abraço. Que partir para o abraço? Tem mais questão para a gente fazer, vamos lá. De novo, eu trouxe uma questão aí do pessoal de Santa Catarina, porque eles foram bastante felizes nessas questões aí nos últimos vestibulares. Tem tudo a ver com o assunto de hoje e poderia ser uma questão, tranquilamente, que você encontraria na sua prova do Enem. Olha só que bacana que essa questão é. Em 1908, Ernest Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho para determinar a massa e a carga elétrica das partículas alfa, beta e gama, que são emitidas pelos núcleos dos átomos de certos elementos radioativos. Se você tivesse visto essa questão antes da anterior, hein? Ele acabou de responder um dos itens, hein? São emitidas pelos núcleos dos átomos de certos elementos radioativos. Analise as afirmativas a seguir, considerando que esse E aí em negrito é uma quantidade, e esse M em negrito é outra quantidade. Sejam, respectivamente, a carga e a massa de repouso do elétron. Então veja, o E em negrito é a carga do elétron. O M em negrito é a massa do elétron, ok? Avançando um pouquinho mais, a gente tem algumas perguntas aí. Então acompanha comigo. A partícula alfa tem carga elétrica mais 4e e sua massa de repouso é de aproximadamente 7.340 ME, ou seja, M massas do elétron. Volta a imagem para mim. Você deve estar olhando para isso e está pensando assim, como é que eu vou saber? 7.340 massas do elétron, mas como é que eu faço essa conta? Gente, leitura. Ficou na dúvida? Tá meio perdido? Volta a ler novamente. Tá? Vamos voltar um pouquinho. Volta lá. Olha só. A partícula alfa tem carga elétrica mais 4e. Essa é a primeira informação que ele fornece nesse item. Volta a imagem para mim. Vamos pensar nessa informação primeiro, depois a gente pensa na outra. Partícula alfa é formada por o quê mesmo? Você já guardou essa informação, certo? São 4 partículas. Tem um 4 ali, né? 4 partículas. 2 nêutrons e 2 prótons. Nêutron não tem carga, próton tem carga positiva. Então você tem 2 cargas positivas apenas e 4 partículas com massa. Então eu pergunto para você, a partícula alfa tem 4 cargas positivas? Ou são só 2, né? Você tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então você só tem 2 cargas positivas. Ele falou que são 4. Então essa afirmativa está errada. Você já pode descartar. Volta para o slide. 2. A partícula beta pode ter carga elétrica mais E ou E. E sua massa de repouso é igual a do próton, ou seja, aproximadamente 1.840 M vezes E. Volta a imagem para mim. De novo, o item apresenta para você 2 informações. Se uma delas for verdadeira, a outra for errada, a afirmativa está anulada. Se as duas forem verdadeiras, a alternativa é válida. Então, a gente deve analisar essas informações separadamente. Se a gente conseguir invalidar uma delas, a gente já invalida a alternativa, ok? Então pensa comigo. Ele disse que a partícula beta pode ter carga mais E ou E. E é a carga do elétron. Mais E é a carga do elétron com sinal positivo? Vamos com calma. Sinal positivo pode, tá? Sinal positivo pode. Elétron com carga positiva é uma partícula que em física nuclear existe e é chamada pósitron. Mas não é elétron, é pósitron. Elétron tem carga negativa. E a partícula beta, o que eu falei para você? Carga negativa, é um elétron. Beleza? Então veja, se ele está falando da partícula beta, tem que ser elétron. Se tem que ser elétron, a carga só pode ser negativa. Portanto, essa afirmativa 2, que diz que pode ser positiva ou negativa, está invalidada. Tranquilo? Volta para o slide. 3. A partícula gama é um fóton de radiação eletromagnética, não possui carga elétrica e sua massa é nula. Volta para mim. Beleza? É isso? Partícula gama não é um fóton. Fóton tem massa? Não, é partícula de energia. Tá? É partícula de energia. Fóton tem carga? Não, é partícula de energia. Quando a gente fala em onda eletromagnética ou energia, na forma de fóton,
a gente não fala em massa, a gente não fala em carga diretamente, ok? Então essa afirmativa 3, o que você acha? Certo? Tranquilo? É isso mesmo. A 1 está errada porque a partícula alfa tem 2 cargas positivas, a 2 está errada porque o elétron só tem carga negativa, que é a partícula beta, e a 3 está certa porque o gama é um fóton de radiação eletromagnética que tem carga elétrica, não possui carga elétrica e tem massa nula. Então, a resposta, volta para o slide, a resposta dessa questão é somente a 3 é verdadeira, ok? Só a radiação gama que está correta lá sobre o que foi falado. Vamos adiante, vamos lá? Olha só, agora é uma perguntinha, deixa eu ver, essa perguntinha é uma pergunta do Enem também. Para a gente fechar aqui o nosso trabalho, a gente já está se encaminhando, já está se encaminhando para o nosso desfecho, mas uma pergunta do Enem também bastante interessante, vale a pena a gente trabalhar com ela. E depois dessa eu tenho mais uma que está no seu material e a gente já está se encaminhando para o fechamento, ok? Vamos lá. Considere o equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor que a radiação ultravioleta. Volta a imagem para mim um pouquinho. Ó, é difícil a gente pegar essas informações assim e associar rapidamente, tá? Mas vamos tentar lembrar um pouquinho. Espectro eletromagnético. Você não precisa decorar aquele espectro todo. Mas seria interessante você ter algumas daquelas informações bem situadas na cabeça. Então pensa, luz visível, abaixo do vermelho, infravermelho. Acima do violeta, ultravioleta. Isso é legal lembrar, tá? Isso é legal você ter na cabeça. Portanto, infravermelho e ultravioleta são 2 limites interessantes de você ter fresco aí na sua memória, ok? Bom, ele está dizendo que essa radiação emitida tem comprimento de onda menor que o do ultravioleta. E aí seria interessante também você conseguir fazer a seguinte associação. Quando o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Lembra disso? E aquele espectro eletromagnético que a gente viu no slide, ele está ordenado em frequência. À medida que você vai avançando do infravermelho para o vermelho, para o alaranjado, vai diminuindo o comprimento de onda e aumentando a frequência, né? Portanto, se você tem comprimento de onda menor que o do ultravioleta, é porque a frequência é maior que o do ultravioleta. Então está à frente do ultravioleta. O que vem à frente do ultravioleta? Se você lembrar, boa. Se não lembrar, tudo bem, não vai interferir na resolução da questão, porque logo em seguida você vai ver uma imagem que vai te lembrar de que radiação a gente está falando. Mas para a gente lembrar, logo depois do ultravioleta vem o raio-x, ok? Então, comprimento de onda menor que o do ultravioleta é frequência maior. Frequência maior é, além do ultravioleta, raio-x. Volta para a questão. Vamos lá? Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço do indivíduo. Deve ser uma câmera de tortura de ficção científica, né? Vamos ver a imagem. Ah, não é uma radiografia. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Isso tem a ver com uma pergunta que alguém fez há algum tempo atrás. Quanto mais exposto, ou seja, quanto mais você aumenta o tempo de exposição, mais escuro fica o filme, porque mais radiação vai passar por esse local. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura abaixo. Bom, veja, olha só a dica que ele está dando nesse texto. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme. Tudo bem? Então as partes pretas desse filme são as partes que receberam maior quantidade de radiação. Portanto, se a gente pensar no oposto, as partes brancas são as partes que menos receberam radiação. Concorda comigo? Mas olha para essa foto. Que partes do nosso organismo estão nessa foto? Não são exatamente os nossos ossos. Então a gente pode pensar que a radiação que passou longe dos ossos conseguiu atingir o filme, ficou escuro. A radiação que passou perto dos ossos ou pelos ossos não conseguiu atingir o filme, porque ficou nos ossos. Ok? Olha só a pergunta. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção desta imagem, inclui-se a absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio, que se transformam em átomos de fósforo. Olha, volta a imagem para mim. Cara, eu fico pensando assim, eu vou até tampar a minha boca aqui. Porque assim, olha só a informação. Ionização, átomo de cálcio se transforma em átomo de fósforo, você já começa a entrar em desespero. Fala, não estudei nada disso. Qual é a dica? Não tome decisões precipitadas. Leia a questão até o final. Volta para a pergunta. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Vamos pensar um pouquinho nessa alternativa? Volta para a minha imagem. Lembra da imagem? Onde a radiação passou livre, o filme ficou escuro. Onde ela não passou tão fácil, o filme ficou claro. O que apareceu na foto? Os nossos ossos. O que tem nos nossos ossos? Lembra lá do comentário do começo? Cálcio. Então, onde tem os ossos, a radiação não conseguiu passar com facilidade. Então, ela foi absorvida.
Foi absorvida por quem? Pelos ossos. O que tem nos ossos? Átomos de cálcio. Vou dar uma pergunta. Essa alternativa B não tem tudo a ver com isso? Então ela está com cara de resposta. Mas em todo caso, eu insisto, não se precipite, leia até o final. Mas fica com essa B aí guardada na manga. Vamos ver o que a gente tem na sequência. Olha só. Maior absorção de radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que por átomos de cálcio. Volta a imagem para mim. A nossa parte do pescoço aqui que tem carne, né, pele, isso aqui você tem mais átomos de carbono e hidrogênio. Essa parte nem apareceu no filme. A radiação passou fácil, ficou escuro. Então, se a radiação passou fácil, ela foi pouco absorvida. Então, onde você tem átomos de carbono, né, que seria aqui, por exemplo, nas partes moles, com mais intensidade, onde você tem mais átomos presentes, átomos de carbono, a radiação passou livre, então a absorção foi pequena. Onde você tem ossos, átomos de cálcio, a radiação passou com dificuldade, ficou bem branco no filme. Os átomos de cálcio absorveram bastante. Mas vamos terminar, vamos lá. D. Maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio. Refração é atravessar, né? É a transmissão. Então o que ele está falando aí no item C, no item D e no item C é basicamente a mesma coisa. Tá? Volta lá um pouquinho. Não, desculpa, ele está falando o oposto. Ele disse que os átomos de carbono absorveram mais no item C e no item D está dizendo que a refração foi maior nos átomos de carbono do que nos átomos de cálcio. É verdade? Isso é verdade, tá? Porque realmente a radiação passa mais fácil pelos átomos de carbono do que pelos átomos de cálcio. Porém, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Refração a gente associa a materiais e não necessariamente a átomos, tá? Então, essa alternativa até fala algo que tem a ver, mas a gente ainda tem aquela B que está melhor, está mais completa. Essa é uma outra questão que a gente deve também levar em consideração quando vai escolher uma alternativa. A letra E diz o seguinte: maior ionização das moléculas de água que de átomos de carbono. Gente, eu insisto, ionização, excitação, são fenômenos mais complexos e aí nessa busca de alternativas, você pode até ficar confuso com esses fenômenos que são descritos, mas aí você deve ir lendo essas alternativas com cuidado, procurando ganhar segurança para eliminar algumas delas, para você ir chegando na resposta, tá? Eu espero que com essa discussão você tenha concordado comigo, vindo junto comigo, e concordado que o item B, a alternativa B, fala algo mais coerente, fala algo mais completo, tá? Volta para o item B só um pouquinho, eu vou voltar aqui. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Volta a imagem para mim. Aqui nas partes moles, vários tipos de átomos. A radiação passou fácil. Nos ossos, bastante cálcio. A radiação não passou fácil. Maior absorção pelos átomos de cálcio, portanto. Ok? Alternativa da questão, só para a gente fechar, vamos lá. Alternativa B, né? Maior absorção de radiação pelos átomos de cálcio. Pois bem, gente, o nosso tempo está estourado. Eu gostaria de ficar falando mais tempo com vocês aqui, dá para falar muito mais coisas. As perguntas de vocês são bastante bacanas, motivam a gente, nos apontam caminhos, inclusive, na nossa discussão, mas o nosso tempo está encerrado. Peraí, talvez dê para a gente... Ah, sim, ó, esse é um lembrete importante, o pessoal da técnica aqui está me lembrando. Né, qualquer pergunta que você tenha mandado, que você queira mandar ainda, pode mandar, porque todas elas serão respondidas, ok? Agradeço bastante a recepção de vocês, agradeço bastante a participação de vocês. Estou saindo daqui bastante satisfeito e espero que isso reflita no trabalho de vocês e que a gente possa ter trocado experiências e crescido mutuamente. Porque para um professor como eu, é o que mais importa. É aprender sempre nessa troca de experiências, tá? Foi muito legal, foi muito bacana. Boa prova para você e até uma próxima. Até mais. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 82. Bom estudo e até a próxima aula!